Eu nunca vou esquecer o instante em que ouvi aquela frase que fez meu coração parar. E foi nesse segundo que meu filho descobriu a verdade que eu escondi por 3 anos. Eu estava terminando um trabalho extra, limpando o chão em silêncio, tentando fechar o serviço antes do anoitecer, quando a porta se abriu atrás de mim. Não era para acontecer dessa forma, mas quando virei, o pano caiu da minha mão. Meu nome é Helena Duarte, tenho 65 anos e jamais imaginei que meu filho descobriria assim que eu fazia trabalhos extras para conseguir pagar minhas contas. A casa estava quase pronta quando ouvi a voz dele. Era Arthur, parado na entrada, mais maduro e tão diferente de quando saiu de Curitiba para tentar a vida em São Paulo. O olhar dele desceu para o uniforme que eu usava, uma roupa simples de faxina, e no instante em que ele entendeu o que estava acontecendo, algo mudou no ar. O que era um reencontro feliz se tornou um silêncio pesado. Atrás dele apareceu Marcela, minha nora, com os braços cruzados e um sorriso que me atravessou como uma faca. Ela gosta de ficar assim, comentou, com um tom de brincadeira que não enganava ninguém. Senti meu rosto arder. Sempre que fico emocionada ou nervosa, minha voz some. E foi exatamente o que aconteceu. Arthur ficou parado, com uma expressão de choque, sem saber o que dizer. Mãe, por que você está fazendo isso? Ele perguntou, com a voz embargada. Eu queria responder, mas a verdade pesava demais na minha garganta. Ele acreditava que me enviava 80 mil reais por mês, um dinheiro que nunca chegou até mim. Eu liguei várias vezes, mas nunca consegui contato. Enquanto isso, paguei minhas contas como pude, trabalhando mais do que meu corpo deveria suportar. Eu estou bem, meu filho, sussurrei, forçando um sorriso. Só precisava completar um pouco a renda. Marcela riu baixinho, um som que me fez encolher, e Arthur desviou o olhar, claramente abalado. Ele se aproximou e segurou meu pulso com delicadeza. Mãe, tem algo muito errado aqui. Já na varanda da minha casa, ele respirou fundo, tentando processar a cena. Há 3 anos eu envio esse dinheiro para você, todo mês. Como você pode estar trabalhando assim? Engoli em seco, a hora da verdade tinha chegado. Arthur, eu nunca recebi nada. Ele ficou imóvel, como se minhas palavras tivessem o congelado no tempo. Mas as transferências eram confirmadas. A Marcela me mostrava os comprovantes toda vez. Senti minhas pernas fraquejarem. Filho, eu nunca tive acesso à conta conjunta que vocês abriram para mim. Arthur passou a mão no rosto, a confusão se transformando em dor. Mãe, por que você não me falou nada? Eu tentei, respondi, com a voz trêmula. Liguei muitas vezes, as chamadas nunca completavam. Ele ficou sério, o olhar fixo no meu. Meu número nunca mudou, mãe. E foi ali, naquele momento, que algo finalmente se encaixou entre nós. A desconfiança começou a tomar forma. Perguntei se Marcela alguma vez comentou sobre as minhas ligações. O silêncio dele foi a única resposta que eu precisava. Nesse instante, Marcela abriu a porta com uma voz suave e artificial. Tá tudo bem aqui, queridos? Arthur, sem tirar os olhos de mim, pediu que ela voltasse para dentro. Pela primeira vez em anos, percebi que havia algo muito maior acontecendo, algo que eu não tinha enxergado por trás dos sorrisos e das desculpas. Depois que Arthur se mudou para São Paulo, minha casa ficou grande demais. O silêncio cresceu junto com a saudade. Tentei ligar tantas vezes, mas as chamadas nunca entravam. Uma única mensagem de texto chegou uma vez, dizendo que ele estava muito ocupado e que retornaria. Acreditei, como toda mãe acredita no filho. As contas, no entanto, não esperavam. O inverno de Curitiba não perdoa e o dinheiro da aposentadoria mal cobria o essencial. Comecei a fazer trabalhos extras, lavar roupas, cozinhar para fora, limpar casas. Nunca falei nada para Arthur. Quando ele me viu ali com aquele uniforme, meu maior medo era que ele sentisse vergonha de mim. Mas o que vi em seus olhos foi apenas preocupação e dor. Arthur se sentou ao meu lado na minha cozinha modesta e perguntou, com a voz baixa, se o dinheiro nunca chegou para onde ele foi. Minha resposta não veio. Antes que eu conseguisse falar, Marcela entrou sem bater. Arthur, podemos conversar sozinhos um minuto? Ele não tirou os olhos de mim. Fala aqui. Ela começou a explicar, com uma calma ensaiada,
que organizava as finanças da família para facilitar as coisas durante o período de trabalho intenso dele. Disse que tomou decisões que acreditava serem as melhores para o futuro de todos. Arthur a interrompeu. O que isso significa, Marcela? Ela então confessou que estava usando parte do dinheiro para ajudar a mãe dela com algumas despesas, acreditando que estava equilibrando as coisas. A expressão no rosto de Arthur endureceu. Mas a minha mãe nunca recebeu nada. Como isso não foi percebido? Como você não percebeu que ela estava passando necessidade? Marcela pareceu surpresa, como se fosse a primeira vez que pensava nisso. Disse que acreditava que tudo estava sob controle e que não imaginava que eu estivesse trabalhando tanto. Arthur se levantou e começou a caminhar pela minha casa, observando detalhes que antes ele não via. O teto com uma pequena rachadura, a geladeira quase vazia, as contas acumuladas sobre a mesinha. Mãe, você não deveria ter passado por isso. Eu tentei minimizar, como sempre fiz. Eu sempre dei um jeito, filho, mas ele não aceitou. Isso não é dar um jeito, mãe. Isso é abandono. Ele chamou Marcela para conversar no quintal. Eu fiquei atrás da porta, sem querer ouvir, mas escutando tudo. Ele não gritou. Sua voz era firme, cheia de uma decepção que cortava mais do que qualquer briga. Ele queria entender como as decisões foram tomadas e por que ninguém nunca se perguntou se eu estava bem. Marcela repetia que tentou ajudar da maneira que julgava correta, protegendo o equilíbrio familiar num momento de pressão. Arthur respirou fundo. Precisamos reorganizar tudo, Marcela. Isso não pode continuar. Ele entrou de novo em casa e guardou apenas uma pequena mochila com algumas roupas. Vou ficar com você por um tempo, mãe, disse ele. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, jantamos juntos na minha mesa. Ele me pediu perdão por não ter percebido, por ter sido negligente. Eu apenas segurei sua mão. Você voltou, é o que importa. No dia seguinte, Arthur passou horas no computador. Ele abriu extratos bancários dos últimos 3 anos. Viu pagamentos, assinaturas e movimentações que não reconhecia. A cada descoberta, seu rosto se fechava mais. Eu deveria ter conferido antes, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Achei que estava tudo organizado. Confiei demais. Ele ligou para o banco e passou a manhã inteira no telefone, ajustando tudo, separando as contas, bloqueando acessos não autorizados e pedindo uma revisão completa das movimentações. Tudo foi feito sem agressividade, apenas com uma firmeza inabalável. Marcela ligou algumas vezes, a voz ansiosa do outro lado. Ele foi calmo, mas direto. Pediu um tempo para reorganizar as coisas antes que pudessem ter uma conversa definitiva. À noite, ele fez uma chamada de vídeo e reuniu Marcela e a mãe dela para explicar a situação. Ele disse que, a partir daquele momento, reestruturaria as finanças da família e que cuidaria pessoalmente das contas destinadas a mim. Deixou claro que queria transparência e organização para evitar qualquer mal-entendido no futuro. E reforçou, olhando diretamente para a câmera, que eu não deveria mais trabalhar além do necessário. Foi uma conversa difícil, mas respeitosa. Essa semana mudou algo profundo dentro de nós. Arthur começou a arrumar minha casa aos poucos. Pequenos consertos, detalhes que eu ignorava porque não tinha como resolver. Trocou a lâmpada da cozinha, consertou a torneira que pingava, pintou a parede manchada. Num dos jantares ele disse: Mãe, vou ficar mais tempo aqui. Já pedi para trabalhar remotamente por um período. Não quero que você fique sozinha. Marcela ligou uma última vez. Ele foi breve. Vamos conversar quando tudo estiver claro e organizado. E pela primeira vez ela concordou sem discutir. A casa ficou mais leve. Não só pelas coisas que foram arrumadas, mas porque a distância entre nós finalmente diminuiu. Um dia, ao acordar, encontrei um envelope na mesa da cozinha. Arthur já tinha saído para resolver algo no banco. Dentro do envelope, não havia dinheiro. Havia algo muito mais valioso. Um calendário com todas as visitas semanais dele a Curitiba, marcadas para os próximos 6 meses. Apertei aquele papel contra o peito, sentindo as lágrimas finalmente rolarem. Quando ele voltou, me viu com o calendário na mão e sorriu. É onde eu sempre deveria ter estado, mãe. E eu soube que, finalmente, meu filho estava em casa. Obrigado,
por assistir. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!